Olá, bom dia. Nós estamos começando mais um Suas Finanças Lêndico. Hoje nós temos a presença da Daniela do Lago, que é especialista em comportamento do trabalho, autora de 2 livros que estão aqui. A gente já vai mostrar. Legal. Professora da Fundação Getúlio Vargas, palestrante, pesquisadora de temas ligados à formação de carreira e colunista do UOL Empregos. Isso mesmo. Nela, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com vocês, essa parte comportamental e principalmente essa área financeira, né, que é uma ferramenta tão importante para a carreira de qualquer profissional. Influencia tanto no nosso dia a dia, Exatamente. nas nossas decisões, todas. E Daniela, de que maneira a vida profissional, a vida financeira acaba influenciando na vida profissional de qualquer um, não importa quanto ganha. É verdade, a posição. independente do cargo. Gente, diretamente, né? Vamos combinar que dinheiro é uma ferramenta muito importante para a tua estrada de carreira. Afinal de contas, eu sempre falo, dinheiro é só uma ferramenta, gente, como um martelo, né? Então, o martelo eu entrego numa mão de Michelangelo, ele esculpe Davi. Esse mesmo martelo eu entrego na mão de uma outra pessoa que bate na sua cabeça e fica um pouco lesada. Então, o problema não é o martelo, o problema é a forma como a gente lida com a ferramenta. Mas hoje, a grana, ela é o que te dá acesso. Te dá acesso à saúde, à segurança, à educação, a lazer. Então, e por isso que ela é diretamente ligada à nossa própria carreira, porque ninguém trabalha, a gente trabalha por um propósito maior para contribuir com a sociedade, mas a maior parte das pessoas trabalham para ter essas outras coisas em troca. E a contrapartida disso está na grana. Por isso que ela impacta diretamente. E como é que e bem-estar necessariamente profissional não está ligado a ganhar mais? Como é que a gente consegue levar essa questão de dinheiro versus felicidade? Ah, legal. Essa é uma boa temática para a gente analisar. Muitas pessoas, e aí, Diego, a maior parte dos brasileiros acreditam que a salvação está em ganhar mais. Mas a pessoa não sabe lidar com o mínimo que tem. Então, se ela não sabe lidar com isso, não importa a quantidade. A mesma analogia lá do martelo. Se você não sabe lidar com um martelo, por que eu darei 100 martelos a você, né? Inclusive até da forma até de business de vocês, né? Tem que saber lidar com isso e aí vocês têm essa análise toda desse potencial cliente, assim dizendo. Mas olha que interessante, a questão da felicidade aí no trabalho em relação ao dinheiro. Quantos profissionais eu atendo, e eu que atuo nos processos de coaching também, que é o desenvolvimento de uma competência comportamental, e eu atendo muitos executivos, e o cara ganha uma fortuna, e mesmo assim ele não sabe lidar bem com essa ferramenta dinheiro, o cara não é feliz. Por quê? Porque ele não sabe administrar bem. Então a felicidade não está na quantidade, e sim na forma como você lida com isso. E aí, é uma grande sutileza da gente colocar, que eu acho que é bacana deixar aqui também, cada profissional, ele é responsável por saber aquilo que é o sucesso para você. Porque, Diego, o sucesso é uma experiência, é uma sensação. Então, sucesso para mim representa uma coisa, para você representa outra. Então, não tem nada de errado a pessoa falar, sucesso é eu ter $1 milhão. Sucesso é eu ter, sei lá, um cargo de presidente, eu quero ser CEO de uma empresa. Sucesso não importa o que seja, desde que isso faça sentido para você, né? Porque senão você passa a vida toda correndo atrás de uma coisa que não vai te fazer feliz, que é uma boa experiência para um outro alguém e não é para você. Tá? Quando a gente conversou antes da entrevista, você falou que existem algumas crenças que o brasileiro tem em relação a dinheiro, grana, a ganhar dinheiro, igual o conceito mesmo que você falou o verbo que a gente usa, ganhar dinheiro, e não é bem assim, você pode explicar? Olha só, aqui no Brasil, a forma como as pessoas lidam com essa ferramenta dinheiro é uma forma um pouco esquisita, estranha. Quer ver? Uma cultura que influencia bastante a gente é uma cultura americana, né? Então você liga, né, qualquer canal aberto de televisão, você vê um filme de Hollywood, você vai a qualquer praça de alimentação de qualquer shopping, as marcas de lá são marcas americanas, né? Você assiste séries americanas. Esses americanos têm muita influência no nosso dia a dia. E lá, a forma como o verbo que eles falam, make money, que é fazer dinheiro. E essa é uma grande sutileza. Aqui no Brasil, você ganha dinheiro. Peraí, eu ganho um presente, eu ganho uma coisa inesperada. Você que está assistindo essa nossa entrevista aqui, esse nosso bate-papo, você não ganha dinheiro, você faz dinheiro.
Você levanta todos os dias para aguentar o que você aguenta no seu trabalho, para fazer dinheiro e para você ter acesso a uma série de coisas. Então, assim, é começar por isso. A base disso, gente, está numa cultura assistencialista. Né? Então, dos ditados populares, né? Até os próprios americanos, eles falam assim, se a vida lhe trouxer um limão, faça dela uma limonada. O que esse ditado quer dizer? Tá azedo pro seu lado? Se vira. Isso é cultura empreendedora. Aqui no Brasil, os nossos ditados, assim, vai lavar as mãos porque o dinheiro é sujo. Olha que terrível é isso. Peraí, o dinheiro é sujo? Dependendo da quantidade de dígitos que tem a nota que você tem aí na sua carteira, ela é muito mais limpa do que a maçaneta dessa porta. Sim. Menos pessoas tocaram nisso. Sim. E aí, quando você tem acesso a bastante dessa ferramenta, a grana, peraí, dinheiro é sujo? Quem é que gosta de pôr a mão na sujeira? Sim. Aí entra numa crença. Ou um outro ditado assim, dinheiro na mão é vendaval. Que isso? Dinheiro na mão é acesso, dinheiro na mão é poder. Então, é começar por essas questões, sabe? As próprias novelas no Brasil, que ditam tanto moda, ditam regra pra gente, sempre o núcleo das pessoas com dinheiro é o núcleo do mau caráter, é o núcleo que não é legal, entendeu? E a galera que não tem a grana é sempre mais bacana. Será que é isso que realmente corresponde à realidade? Então tem um contrassenso. Então isso, ele de certa forma respinga na nossa cultura, que é uma cultura assistencialista, em que as pessoas acreditam que elas têm que ganhar alguma coisa, quando na verdade você não ganha nada. Isso não existe, o país quebrou por causa dessas questões. E quanto o brasileiro não começar a estudar direito, a olhar bacana o dinheiro e ver que o dinheiro é uma ferramenta muito importante, mas ele não vai fazer por você, é você que faz por ele. Né? Aí a gente vai começar, enfim, a gente vai continuar tropeçando na vida, sim, tropeçando na carreira. Aí não importa, gente, o cargo que você tem e nem a quantidade do salário. Porque é a mesma coisa, uma boa analogia que eu faço, Diego, é o seguinte. Imagina que você é um analfabeto. Tem um analfabeto fazendo uma prova e ele reprova porque ele é analfabeto. Ao invés de você parar e ensinar aquela pessoa a ler, você compra mais livros para ela. Compra mais livro, então acessa um monte de livro, uma biblioteca inteira. A pessoa vai continuar reprovando, porque ela é um analfabeto. Então, o brasileiro precisa deixar de ser um analfabeto financeiro. Né? Ele tem que olhar para essas questões de dinheiro e entender de verdade, e olhar isso como algo muito bacana. Né? E não ter vergonha de quando fala acerca de grana, quanto é que você ganha e por que você está tendo esse retorno. Perfeito. É uma forma de transformar o dinheiro em vilão, né? A sociedade acaba transformando. Quando na verdade não é. É só uma ferramenta, gente. Dinheiro não é bom nem mal. Né? Eu tenho muitas pessoas que falam, fulano depois que teve dinheiro virou mau caráter. Eu falei, não. A pessoa sempre foi assim, o dinheiro talvez potencializou. Então assim, não é bom nem mal, gente. É uma ferramenta muito importante. E se ela é muito importante, que tal a gente estudar um pouquinho para conseguir tomar decisões melhores e mais inteligentes para a tua própria vida. A ideia é essa. E indo um pouquinho para o lado da educação, a gente falou inclusive um pouco aqui, é necessário que se invista muito dinheiro, é necessário ter dinheiro para conseguir ter uma carreira bem-sucedida, ou as pessoas conseguem ter alternativas hoje mais baratas para, de repente, chegar onde querem? Olha, primeiro, né, eu sou professora, né, gente? Então, eu acredito muito na educação. Só com educação a gente consegue crescer. Eu tô para ver quando a educação não te ajuda, né? Então, a educação, sim, ela é um investimento certeiro, tá? Então, ela não é um gasto propriamente dito. Ela é um investimento que ela tem um retorno. Talvez não seja imediato, mas ela te dará esse retorno. Agora, no Brasil, estudar é um grande privilégio. Eu também entendo isso, tá? Para vocês terem noção em termos de estatística, tá? Eu sou professora dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas, né? Então, só quando você fez uma faculdade que você vai lá fazer um MBA, uma pós-graduação. Então, no Brasil, a gente tem 7% de pessoas que têm graduação. Isso é uma régua muito pequena dessa nossa pátria educadora, né? E desse montante de 202 milhões de brasileiros, a gente tem 0,4% que tem uma pós-graduação. Então, se você está assistindo aqui, você tem uma pós-graduação, você representa 0,4% desse país. Isso é o topo da pirâmide, né? Então, e aí realmente, muita gente fala, poxa, os meus alunos falam, se já está tão difícil para mim, imagina para o resto, né? É verdade, porque a educação, ela é um investimento certeiro, tá? É ela que te dá acesso. Agora, vamos supor que você não tenha
condições de ir na direção de uma boa educação, enfim, de pagar por isso, tá? É possível sim, hoje com a internet, gente, você tem acesso. E a educação a que me refiro, o conhecimento a que me refiro, não é só acadêmico. Uma faculdade não faz ninguém. Ela te ajuda, é importante com que você esteja lá, independente de qual faculdade que seja. Agora, você precisa estudar, você tem que estudar e jamais você deverá parar de estudar. Eu costumo até brincar nas minhas palestras. Eu falei, eu nunca conheci um inteligente arrependido. Então, o estudo, ele te capacita, o estudo amplia. E aí você não tem um processo de involução. Então, se você tiver alguns caminhos a decidir, opte pelo estudo. Um exemplo por realmente disso, investir nisso. Antigamente, 15 anos, seria inconcebível você aprender outro idioma sem pagar um curso. Hoje com uma boa vontade, tá? Você consegue fuçar e você consegue ter acesso, né? Os meus conteúdos todos, por exemplo, estão online. As pessoas vão lá, assistem minha aula, assistem meus treinamentos, as palestras, porque a gente tem uma troca diferenciada que esse componente presencial tem. Mas sim, é possível com que você tenha acesso a muita coisa. Basta com que você consiga se organizar e ter um mínimo de boa vontade para fazer acontecer. Então, não é desculpa, a falta de recurso financeiro para não estudar, assim dizendo. E como é que eu sei, quando eu sei que é o momento certo para eu investir dinheiro em educação? Como você faz essa escolha? Olha, sempre é esse momento, tá? Então, lógico, dependendo da idade, muitas pessoas falam assim, eu não estou na idade de fazer uma faculdade. Sempre há tempo, sempre há tempo. Então, assim, essas são as boas novas, né? Porque tem alguns outros negócios ou outras profissões que você tem, que eu chamo do período crítico. É aquele, poxa vida, hoje, por exemplo, eu jamais conseguirei ser uma ginasta olímpica. Não dá, entendeu? Você tem um período crítico para investir nisso, tá? E tem algumas profissões, assim, dizendo que tem esse período crítico e outras nem tanto. As boas novas é que essa fase de conhecimento não tem limitação. Isso aqui, não tem prazo de validade, por isso você tem que usar. Mas tem que usar também, porque senão atrofia. Assim como o corpo precisa de exercício, sua cabeça, seu cérebro também precisa de exercitá-lo nessa parte. Então, assim, não tem um período crítico para isso. Agora, em termos de carreira, olha que legal. Quase que 70% das profissões hoje, no ano de 2017, que existem, daqui a 5 anos, no máximo, elas não vão mais existir. As boas novas é que vem muita coisa diferente por aí que hoje a gente ainda nem sabe. Então, olha que onda boa para nesse exato momento a gente começar a surfar nessa parte do conhecimento, porque para você ficar antenado para conseguir enxergar realmente, talvez a grande oportunidade que você queira, ela tá já por vir. Sim. E para quem quer empreender? Tem muita gente, imagino que você deva receber muitas coisas, empreender. E como descobrir seu momento ideal de empreender? Legal. O empreendedorismo, eu falo, é a grande salvação do Brasil, tá? Eu gosto muito, sou empreendedora também, eu tenho as minhas empresas, só que você precisa estudar. Qual é o momento disso? Para tudo e qualquer coisa você terá que estudar. Às vezes, o que acontece, os negócios no Brasil acabam não dando certo no primeiro ano já, pela visão romântica que o empreendedor tem. Quem é que monta um negócio pensando em quebrar? Ninguém. Então, só que você precisa estudar para você saber os riscos que aquele business está envolvido para você ter sucesso. Então, assim, requer esse planejamento, essa organização, esse estudo e tirar um pouquinho o romantismo, assim dizendo. E, é claro, o romantismo é bem diferente do otimismo, né? Então, não é ser também poliana, falar, meu Deus, tudo vai dar certo. E você tem que ter mais a consciência para fazer acontecer. E depois disso, planejar bem, aí você está apto para empreender, tá? Então, eu gosto da ideia do empreendedorismo porque isso vai ao encontro do que vem o mercado de trabalho aqui para frente e que você não vai ter mais essa quantidade de horas que você fica aí na tua empresa. Não tem sentido, né? 8, mínimo 10 horas que você fica aí. Sabe, de repente você consegue fazer o que você tem para fazer em 2, 3 horas, é focado por resultado e você consegue ter tempo para expandir para outros negócios. Por que não? Tá? Então a gente está passando por essa transição, logo vem aí. E aí, se você tem esse desejo, fala, puxa, eu quero ter meu próprio negócio,
você vai ter que estudar, passar um tempo nesse planejamento. E às vezes o que acontece, o brasileiro não sabe planejar. Tem-se a ideia de que se a gente está planejando, a gente está perdendo tempo. Quando na verdade não, você está ganhando tempo. Se você entender essa sutileza, quase que 90% do seu negócio vai, né? E aí o empreendedor está pronto para ir. Uma boa analogia que eu coloco até nas minhas palestras da visão do empreendedor no Brasil é o seguinte: o empreendedor é o cara que montou num leão, né? O cara que monta num leão. Imagina você, Diego, montada num leão, você fala, nossa. As pessoas que olham uma pessoa montada num leão pensam assim, falam, puxa, olha que corajoso, que espetáculo, deve ser uma experiência incrível montar num leão, segurar na juba do leão. Quem está em cima do leão pensa assim, como é que eu vim parar aqui? O que eu faço para não ser engolido? Então, essa é uma boa analogia do empreendedor. Então, se você está pronto para viver uma experiência como essa, então estuda direitinho para montar legal no leão e não ser engolido por ele. Na pergunta anterior, você falou sobre profissões do futuro e a gente queria finalizar até falando sobre isso. Legal. Essa tendência que está acontecendo no mercado, de mudanças e como a gente consegue se especializar ou ficar pronto para conseguir se adaptar a essas mudanças. As mudanças, né? Primeiro, hein, gente, começa a entender de que esse esquema de trabalho hoje vigente, principalmente no Brasil, puxa, eu bato cartão e tal, eu só faço aquilo que me pedem, né? Não vai funcionar mais. Tá? Então, você vai ter que... Essa linha divisória, não, eu não trabalho mais depois de tal hora. Essa linha divisória entre vida pessoal e profissional já não tem. Hoje já não tem. Né? De você entender que você tem que fazer mais coisas além daquilo que realmente compõe. Então, como está ainda muito novo, tem uma série de coisas que virão, você tem que estar antenado, tem que estar esperto para isso. Tá? Então, mais uma vez, as habilidades comportamentais, elas é que vão te impulsionar ou te derrubar para o que realmente vem aí. Então, fiquem atentos, sabe? Então, quanto mais coisas vocês aprenderem, quanto mais proatividade você tiver no seu trabalho, você vai conseguir enxergar novos negócios, tá? E aí, entenda que aquele lance, puxa, é só o meu chefe que vai ter que falar as coisas para eu fazer, ele que me ensina isso e eu faço, não cabe mais para o que vem por aí, tá? E vou além. Né? Então, de repente, por exemplo, até aqui a Lêndico, né? Eu estava conhecendo toda a estrutura, é um outro tipo de estrutura. É tudo aberto, todo mundo junto. Hoje o atendimento é online, né? Então a gente ganha um mundo como concorrente. Tá? Então tá na hora de expandir outros idiomas também, porque de repente você aqui no Brasil vai compor alguém lá na Alemanha, né? Alguém na Inglaterra, e você faz parte do mesmo time, vocês trabalham juntos, fisicamente estão longe, mas estão trabalhando juntos, falando, né? Então você precisa estar antenado às redes sociais, ao que vem por aí, tá? Eu acho que, a gente não sabe especificamente o que vem, então a grande sacada em termos comportamentais é estar aberto. Coloca a mente aberta e aí você vai passar a enxergar novas possibilidades. Daniela, vamos falar um pouco dos seus livros? Vamos! Olha só, esse primeiro livro aqui, gente, é o Despertar Profissional. O Despertar, ele tem 53 dicas de comportamento no trabalho, tá? Então, ele tem uma sequência lógica. Então, por exemplo, tem temáticas assim, como é que eu faço um currículo, como é que eu mando emprego, ou busco um trabalho, na verdade, vou para uma entrevista, aí tem um momento assim, puxa, o meu colega é folgado, o meu chefe é esquisito, é hora de eu pedir um aumento, é hora de eu sair, até o momento fui demitido ou preciso de um ano sabático. Então ele tem uma sequência lógica de trabalho. Você pode ler na sequência, você pode ir direto no capítulo também. Então esse foi meu primeiro livro e o Up, que é o meu segundo livro, ele tem, são 50 dicas para você decolar na sua carreira. Então, como o próprio nome diz, ele tem 50 capítulos. Aí eu dividi 10 capítulos só para quem está em início de carreira, 10 capítulos só para mulheres no trabalho, 10 capítulos para quem ocupa um cargo de liderança e 20 capítulos para quem quer dar uma guinada na carreira. Então, também esse livro você pode ler em qualquer ordem, em qualquer sequência, tá? Os livros todos estão disponíveis em todas as livrarias do Brasil, fisicamente, online também, tem lá no meu site danieladolago.com.br. É uma leitura bacana porque isso é pautado tudo em pesquisa. Eu no Brasil, Diego, sou uma das poucas pesquisadoras nessa área de comportamento. Então eu trago nos meus textos, eu escrevo para o UOL há mais de 7 anos. Então são todos os artigos
relacionados a essa parte comportamento. E comportamento no trabalho não tem idade, né? E nem cargo. Então, de repente, às vezes, o mesmo dilema que um presidente da empresa, o CEO da empresa está passando, o estagiário também está passando, porque são questões comportamentais. Daniela, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Foi extremamente enriquecedor. Obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês. Aí, se vocês quiserem saber outras dicas relacionadas a comportamento, me sigam nas redes sociais. No meu Instagram, Daniela do Lago. Também tem o meu Face Treinamentos Daniela do Lago. E minha página, danieladolago.com.br. Muito obrigado pela audiência. A gente volta no mês que vem com uma nova entrevista.